Localizado no continente europeu, mais precisamente na parte meridional dos Balcãs, a Grécia é um país de aproximadamente 11 milhões de habitantes, distribuídos em um número próximo a 132 mil quilômetros quadrados de área. 92% da população grega segue a religião cristã ortodoxa, e a maioria deles utiliza o grego como língua materna. A Grécia atualmente concentra a maior parte de sua força econômica no turismo e adota o euro como moeda oficial. Atualmente é parte integrante da União Europeia e tem enfrentado sérios problemas políticos e econômicos. Seus conflitos internos têm implicado em consequências na economia do mundo todo e afetado as relações internacionais entre os demais países da Europa. E vamos entender quais circunstâncias originaram tal conflito. Com a crise financeira que afetou os países da Europa a partir de 2008, a Grécia foi profundamente afetada. Isso porque economizou muito pouco e excedeu os gastos, aumentando os salários públicos e causando um estrago na economia. Ao se deparar com a situação, foi preciso recorrer aos países da zona do euro, por intermédio do FMI. Os empréstimos gigantes resultaram no maior déficit orçamental em relação ao PIB. O valor do débito da Grécia está em torno de 300 bilhões de euros, o que corresponde a 700 bilhões de reais. Para reagir a essa crise, a Grécia impôs um forte regime para corte de gastos. Foram inclusos nessas medidas cortes na saúde pública, educação e no congelamento de salários, privatização de estatais, aumento de impostos e aumento dos preços da gasolina e também um aumento no tempo da aposentadoria para economizar os gastos com previdência. Essas medidas de austeridade causaram tumulto entre os gregos. Desde então, a população saiu às ruas para protestar por causas variadas. Uns cobram do governo a prestação de contas sobre o que foi feito com a economia durante os anos. Outros questionam o valor do empréstimo concedido e outros ainda se queixam das exigências dos países externos. Na briga com a população, os sindicatos interferiram julgando bárbaras as medidas de austeridade impostas pelo governo. As manifestações têm se intensificado, resultando em mortos e feridos. A intervenção do Partido Comunista da Grécia também tem contribuído para o aumento das manifestações. Advogados, taxistas, funcionários públicos e os alfandegários estão em greve. Bancos, escolas, museus, parques e indústrias estão parados por falta de mão de obra. Todos estão às ruas. Eventualmente, postos de gasolina, farmácias e padarias também se encontram fechados. O lixo não tem sido coletado das ruas. Mas a verdade é que se a Grécia não economizar, não conseguirá provar aos financiadores que pode pagar as suas contas e será uma grande ameaça de calote. O medo do calote geral está presente, pois a Grécia não é o único país devedor nesse cenário. Outros países têm pago suas contas na União Europeia, como é o caso da Irlanda, de Portugal, da Espanha e da Itália. Por essa razão também está fora de questão a diminuição dos juros e também qualquer forma de perdão da dívida. Assim como outros países da Europa, a Grécia violou a regra entre os países da zona do euro, cujo déficit orçamentário não deve ultrapassar 3% do PIB. O país chegou ao déficit de 13,6%.
o governo mostra preocupação com a saúde pública, em decorrência das toneladas de lixo espalhadas pelas ruas, mas se mostra irredutível e as brigas públicas continuam. Se a Grécia promover um calote, os problemas podem se espalhar para a Irlanda e Portugal. Um calote grego pode fazer com que investidores questionem se a Irlanda e Portugal não seguirão o mesmo caminho. Isso sem contar a situação espanhola, que anda sem equilíbrio. A economia espanhola equivale à soma das economias grega, irlandesa e portuguesa. Seria muito mais difícil para a União Europeia estruturar, caso seja necessário, um pacote de resgate para um país dessa dimensão. Resta buscar uma solução que torne as situações mais agradáveis ao resto do mundo, e também aos troianos. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nunca se namorou tanto e nunca nasceu tanta gente. Os baby boomers, os filhos da guerra. Só que eles vão se aposentar em breve, o que quebrará a previdência social na Europa. Em 30 anos, o produto interno bruto dos países gastará 50% com aposentados. O que fazer? O calote. A Europa está entre duas encrencas. Ou não paga credores internacionais, ou corta pensões e aumenta a idade da aposentadoria. Claro que afrontar o trabalho é mais fácil que dar calote no mundo financeiro. O equilíbrio entre gastos públicos e capital privado é sofisticado demais para a voracidade humana. É um beco sem saída. Já há até ideias malucas, como estimular as famílias para terem mais filhos. Assim nasceria mais gente e, com o tempo, mais mão de obra ativa, com mais impostos pagos e mais produção para segurar os custos dos aposentados. Outra ideia desesperada é abrir as portas para a imigração. Africanos trabalham mais, transam muito e têm mais filhos para a força de trabalho. Legal. Só falta combinar corte de pensão com a esquerda das ruas e a onda negra de imigrantes com partidos de extrema-direita que já crescem na Europa. Quem diria, hein? Quanto mais saúde e vida longa, pior para as contas dos governos